Bom, pessoal, vamos falar então de enxaqueca ou migrânia, que, como nós já vimos, é a segunda cefaleia primária mais comum, porém é a principal causa de incapacidade neurológica por cefaleia, né? A tensional é mais frequente, mas a migrânia é mais intensa, incapacita mais o paciente, né? Apesar de não ser uma doença grave, no sentido de que não leva ninguém à morte, ok? É uma doença bastante prevalente, ela predomina no sexo feminino, afeta cerca de 15% das mulheres e 6% dos homens. E a principal característica clínica, né, que atualmente vem sendo valorizada pelos novos critérios diagnósticos para nos direcionar, né, na diferenciação com cefaleia tensional, é o fato do paciente ter outros sintomas neurológicos, tá certo? Como vocês estão vendo aqui no slide, né, a enxaqueca ou migrânia é um quadro de cefaleia primária recorrente, associado a outros sintomas neurológicos que a gente vai falar adiante. Enquanto a cefaleia tensional é também uma cefaleia primária recorrente, porém sem outros sintomas neurológicos. Isso aqui é uma novidade, tá? Porque nos critérios um pouco mais antigos, a cefaleia tensional, na sua definição, comportava a ocorrência de outras manifestações neurológicas. Mas a International Headache Society atualizou esses conceitos, né? E ela criou uma definição mais prática para ajudar a diferenciar entre enxaqueca e cefaleia tensional, que frisa muito essa ideia, né? Que na enxaqueca ou migrânia você tem outros sintomas neurológicos, mas na tensional não, ok? O que acontece e acontecia nos estudos mais antigos, né, é que pelo fato de serem duas doenças muito comuns, às vezes o paciente tem as duas coisas, né? O que faz com que alguns pacientes que eram classificados predominantemente como cefaleia tensional, porque esse era o seu fenótipo mais comum, né, do quadro clínico de dor de cabeça, também tinham enxaqueca e às vezes apresentavam outras manifestações neurológicas. Mas é importante frisar que para termos práticos, você tem que fazer essa diferenciação. Por quê? O tratamento é diferente, né? Tanto o tratamento abortivo quanto o tratamento profilático, ok? Se o paciente tiver uma síndrome mista, se ele tiver os dois diagnósticos ao mesmo tempo, aí você vai tratar de acordo com o sintoma predominante, né? Se a crise for fenotipicamente uma crise de enxaqueca, é tratamento abortivo para enxaqueca. Se for de cefaleia tensional, é para cefaleia tensional, né? Se o que está incomodando mais, que precisa de profilaxia, é a cefaleia tensional, você vai fazer a profilaxia indicada. Se for a enxaqueca, você vai fazer a profilaxia específica da enxaqueca, que é diferente da tensional, como a gente vai ver, ok? Então é importante frisar isso aqui, né? Isso é um conceito novo que eles estão enfatizando nos novos livros de referência, beleza? Então, enxaqueca ou migrânia é uma cefaleia recorrente associada a outros sintomas neurológicos, né? Eu falei para vocês que em 2018 houve uma atualização de critérios diagnósticos e foram publicados aí os chamados critérios diagnósticos simplificados de enxaqueca ou migrânia. Antigamente tinha bem mais itens do que tem aqui nessa tabela, né? Então eles facilitaram a nossa vida. Como é que você identifica formalmente um quadro de enxaqueca? O paciente tem que ter história de ataques recorrentes de cefaleia, com duração de 4 a 72 horas, eles não especificam mais o número de ataques mínimo que o paciente tem que ter, né? O exame físico é normal, quer dizer, não tem nenhum déficit neurológico residual, né, que seria um sinal de alarme, sugerindo uma causa secundária. Não tem uma outra explicação evidente, né, o paciente não fez uso de nenhuma substância, não teve trauma, não teve infecção, não tem nenhuma outra explicação evidente, a cefaleia recorrente é espontânea, né? E tem que ter pelo menos 2 desses aqui, né, dessas características. A cefaleia é unilateral, pulsátil, piora com o movimento e é uma intensidade moderada grave. A gente viu que é a forma mais incapacitante de cefaleia primária, né? Com pelo menos mais um desses outros, né? Náuseas e vômitos e fono ou fotofobia, ok? Então, os critérios diagnósticos simplificados, publicados em 2018 pela International Headache Society, são esses aqui. Realmente, está bem mais simples do que era anteriormente, tá? Não é difícil estabelecer um diagnóstico e, como vocês estão percebendo, é um diagnóstico clínico de enxaqueca.
né? Eu não penso que é uma causa secundária, que é uma enxaqueca, uma cefaleia secundária, é um quadro de cefaleia primária que tem essas características, tá? Só ressaltar um detalhe, a fono e a fotofobia são bilaterais na enxaqueca, ok? A dor pode ser unilateral, quer dizer, está pulsando aqui em um lado da minha cabeça. Alguns pacientes podem até ter dor bilateral, isso não exclui o diagnóstico de enxaqueca. Na maioria das vezes a dor é unilateral, tá? Mas a fono e a fotofobia são sempre bilaterais, quer dizer, os dois olhos se incomodam com a luminosidade, os dois ouvidos se incomodam com o barulho. Mais adiante vocês vão entender por que eu estou frisando isso, tá? A enxaqueca, né, ou migrânia, é uma forma crônica de cefaleia primária caracterizada por ataques recorrentes, como a gente acabou de ver aqui nos critérios diagnósticos. E os ataques, eles são descritos sempre com 3 fases, tá? Existe uma 4ª fase que não está presente na maioria dos casos, mas quando a gente aprende inicialmente sobre enxaqueca, você sempre enfatiza essa fase, mas ela está presente numa minoria dos pacientes, que é a chamada aura, né? A aura é aquela fase que vem antes da fase premonitória, ou antes do pródromo da enxaqueca, ok? E representa, na maioria das vezes, uma manifestação neurológica focal, né? Somente 20 a 25% dos doentes com enxaqueca ou migrânia têm aura, né? E aí, no caso, as crises, né, os ataques, teriam 4 fases. A maioria dos doentes tem só 3 fases, ok? Então, quando a gente descreve, a gente valoriza mais essas 3 fases, que é o que você vai ver mais comumente na prática. Mas alguns doentes têm uma fase, uma 4ª fase, que seria chamada aura, que é a fase que precede todas as demais fases, tá? Então, vamos começar descrevendo brevemente a aura, né? O que é uma aura? A aura, como eu falei, é um sintoma neurológico focal. Na imensa maioria dos doentes que têm enxaqueca com aura, esse sintoma neurológico é visual, tá? Que reflete uma alteração focal imóvel na retina do paciente ou no córtex visual. Então, são os escotomas cintilantes, né? São cintilações que o paciente observa no seu campo visual. Pode ser o espectro de fortificação, que é como se fosse uma linha luminosa que atravessa o campo visual do paciente de forma lenta e gradual. Podem ser zigue-zagues luminosos, né? Tudo isso aí são representações de um mesmo fenômeno básico, que é a chamada depressão alastrante de Leão. É um fenômeno cortical, a gente não vai entrar muito em detalhes sobre isso, né? Mas é o que caracteriza a aura, na maioria das vezes. 20 a 25% das enxaquecas têm aura, e na imensa maioria dos casos de enxaqueca com aura, essa aura está dentro do quadrinho aqui. É uma dessas alterações visuais, ok? Isso precede o início do ataque. Qual é a utilidade prática disso? Quando o doente tem enxaqueca com aura, ele começa a perceber essas alucinações visuais, né? Porque não tem nenhuma luz piscando no mundo real, é uma alucinação, ele está percebendo uma luz que não existe, né? Por causa dessa alteração cerebral dele. Quando o doente identifica isso, ele pode já tomar o tratamento abortivo, né? Porque um conceito importante na terapêutica da enxaqueca é que o tratamento abortivo ele é tão mais eficaz quanto mais precocemente ele for ministrado, ok? Então, o doente que tem aura tem essa vantagem. Ele, ao perceber a aura, pode tomar o medicamento abortivo para já abortar a evolução da crise de enxaqueca. O objetivo do tratamento abortivo é interromper a crise de enxaqueca e acabar com ela, ok? Você pode ter outros sintomas neurológicos focais caracterizando uma aura. Você pode, por exemplo, sentir um cheiro estranho. Você pode, por exemplo, ter uma parestesia. Você pode, por exemplo, ter, como ocorre na chamada enxaqueca basilar, né? Ou enxaqueca de Birkenstaff. Você pode ter sintomas de tronco cerebral, né? Como, por exemplo, vertigem. Pode, né? Inclusive, muitos casos de vertigem, né, que são vistos por otorrinolaringologistas, uma parcela significativa desses casos em que os exames otorrinolaringológicos são negativos, o diagnóstico da vertigem é enxaqueca, né? Porque o paciente tem uma enxaqueca com aura, uma aura de tronco cerebral. É a chamada enxaqueca basilar, né? Basilar por causa da artéria basilar, que está ali passando no tronco cerebral, né? Isso é uma denominação antiga.
da época em que se acreditava que a origem das enxaquecas fosse uma alteração na parede dos vasos. A gente sabe hoje em dia que não é. É uma doença cerebral, né, de hipersensibilidade cerebral. Mas o termo ficou consagrado na literatura, enxaqueca basilar. É a enxaqueca com aura relacionada a manifestações de tronco cerebral, especialmente a vertigem, ok? Enxaqueca de Birkenstaff, né, que é o epônimo disso. Mas a maioria dos pacientes vai ter alterações visuais, como eu vinha dizendo para vocês, ok? Mas pode ser que não seja uma alteração visual, seja um outro tipo de sintoma neurológico. Então, a minoria dos pacientes tem aura, mas a maioria dos pacientes tem as 3 fases de um ataque. No que consistem essas 3 fases, né, que podem ou não ser precedidas por uma aura? A primeira fase é o pródromo, ou fase premonitória, que pode durar horas ou dias. Não tem uma especificação precisa do intervalo de tempo, né, em que isso aí pode acontecer. E são sintomas bem curiosos, né, que às vezes é difícil perceber que são o prenúncio de uma crise enxaquecosa que está por vir. São bocejos, né, o paciente começa a bocejar em excesso, é um cansaço sem explicação, alterações de concentração, de memória, alterações cognitivas, alterações de humor, o paciente fica mais irritado ou fica mais deprimido, fica mais choroso, desconforto cervical, isso também faz parte da fase premonitória, poliúria, não se sabe exatamente o porquê disso, mas um doente que do nada começa a aumentar o volume urinário sem ter aumentado o volume de ingesta hídrica, isso pode aparecer na fase premonitória da enxaqueca, e fissura por certos alimentos, né? É aquela famosa vontade de comer bolo, vontade de comer jiló, vontade de comer morango, né? Fissura por certos tipos de alimentos, isso varia de paciente para paciente, pode ser uma manifestação prodrômica de um ataque de enxaqueca que está por vir, né? Inclusive, algumas dessas manifestações podem persistir durante a fase subsequente, que é a fase de cefaleia propriamente dita, ok? Então, é interessante ressaltar isso aqui, né? É difícil, muitas vezes, perceber que o paciente está começando um ataque de enxaqueca. Quando o paciente tem enxaqueca com muita frequência e essas coisas acontecem, fica mais fácil, né? Porque ele já se dá conta de que isso é o sinal de que a crise vai começar. E acaba tendo a mesma utilidade prática que a aura, né? Porque muitas vezes o paciente já pode se medicar com tratamento abortivo e impedir que a dor se estabeleça, já que o tratamento abortivo, como o próprio nome sugere, aborta a evolução de um ataque de enxaqueca, ok? Se o paciente for para a fase subsequente, é a fase de cefaleia, que como a gente viu, por definição, e aqui tem um critério objetivo estabelecido, tem uma duração de 4 a 72 horas, tá? Isso é muito importante, porque uma crise de enxaqueca nunca dura menos do que 4 horas e nunca dura mais do que 3 dias, né? Então, isso tem que entrar no seu raciocínio diagnóstico quando o paciente estiver se queixando de cefaleia, né? Se for uma cefaleia de muito curta duração, não é enxaqueca. Se for de muito longa duração, contínua, também não é enxaqueca, ok? Você vai ter que investigar outras causas. Por definição, a crise de enxaqueca dura de 4 a 72 horas. Como é que é essa dor, essa fase de dor, né? A gente viu, é dor com manifestações associadas. É dor com náuseas, com vômitos, com fotofobia e fonofobia bilaterais, lembra disso, né? Pode ter alodinia, que é a percepção dolorosa de um estímulo que não seria doloroso. Então, se encosta no paciente, ele sente dor, né? Mas não era para ele sentir, fisiologicamente aquele estímulo não causaria dor, mas o paciente está hipersensível à dor, ok? A dor é geralmente unilateral, pulsátil, a gente já viu essas características, né? E ele evolui para uma terceira fase, né? A maioria dos pacientes evolui para essa terceira fase, que é a chamada fase pós-drômica, né? Ou pós-cefaleia, que dura algumas horas, podendo durar até um dia, ok? A dor melhorou, mas o paciente está acabado, né? Está cansado, com déficit de concentração, com aquele desconforto cervical que pode ter persistido ao longo de toda a evolução do ataque de enxaqueca, né? Então, essa é a fase pós-cefaleia de curta duração, ok? Muitos pacientes referem para você desencadeantes do quadro de enxaqueca, são chamados triggers, né? E vários tipos de triggers já foram descritos. É importante pesquisar se o paciente tem trigger. Por quê?
Se você identificar que ele tem um trigger, vai fazer parte do plano terapêutico a evitação daquele trigger, né? Porque se o trigger desencadeia a crise, você vai fazer de tudo para não desencadear, não precisar tomar remédio, ok? Alguns doentes têm isso, outros não, né? E alguns têm, mas não conseguem identificar o trigger. Qual é a grande dica aqui para você dar para o seu paciente para tentar identificar o trigger? É uma dica que todo neurologista que vê paciente com cefaleia dá, né? Manda o doente fazer um diário da cefaleia. Diário da cefaleia. Escreve tudo que for relevante relacionado ao evento. A cefaleia começou no dia tal hora, depois que eu comi feijoada. A cefaleia começou dia tal hora, depois que eu fiz tal coisa, exercício. Porque assim você consegue não apenas estabelecer melhor a evolução temporal do quadro, que a gente viu é importante, né, para dar o diagnóstico de cefaleia, a dor dura de 4 a 72 horas. É importante para ver a periodicidade, para saber se o quadro precisa ou não de profilaxia, né? E é importante para identificar eventuais triggers, né? Porque às vezes o doente não se dá conta, mas quando ele bota no papel, ele percebe que a dor sempre acontece depois de se expor a determinado evento, né? Então aquilo ali pode ser um desencadeante, pode ser um trigger da enxaqueca dele. Então os principais triggers que a gente tem descritos na literatura são esses aqui. Brilhos excessivos, né? Luminosidade excessiva. Pô, fui na praia sem óculos escuros, cheguei em casa e fiquei com enxaqueca, né? Som muito alto, fui na rave, fiquei do lado da caixa de som, pode dar enxaqueca. Fome, né? Tô de plantão, não consegui parar para comer, chega de noite, tô com enxaqueca. Estresse físico e mental, você está assistindo aula, está fazendo prova, dá crise de enxaqueca. Alguns pacientes têm sensibilidade às mudanças climáticas, sensibilidade barométrica, né? Vai chover, eu tenho enxaqueca. Falta ou excesso de sono. Não dormi porque fiquei estudando para a prova, tem enxaqueca no dia seguinte. Não, dormi pra caramba no final de semana, tem enxaqueca no dia seguinte. Exposição ao álcool ou a outras substâncias, pode ser causa de enxaqueca, né? Os nitratos são um grande exemplo, né? Tenho angina, fiz lá uma nitroglicerina, me deu enxaqueca. Então, tudo isso aí são triggers de enxaqueca, né? Por isso que é importante fazer uma boa anamnese, é importante orientar o doente com cefaleia crônica a fazer um diário da cefaleia para identificar eventuais triggers e poder incluí-los no plano terapêutico. Você vai evitar sempre que possível, ok? O detalhe aqui é que o ciclo menstrual, né, por mecanismos pouco compreendidos, mas certamente relacionados às alterações hormonais inerentes a esse fenômeno fisiológico, aumenta a sensibilidade aos triggers, né? Aumenta a sensibilidade à enxaqueca de um modo geral. Não é à toa que as mulheres têm mais enxaqueca do que os homens, ok? No ciclo menstrual tudo isso aí fica exacerbado, tá? Qual é a fisiopatologia ou as principais teorias fisiopatogênicas da enxaqueca? Como eu falei para vocês, antigamente acreditava-se que fosse um problema vascular, né? Primariamente vascular, que interferisse com o funcionamento do cérebro. Hoje em dia a gente sabe que não tem nada a ver com problema vascular. É um problema cerebral intrínseco, né? Em que o paciente tem uma hipersensibilidade no sistema trigêmino vascular, ok? Eu já falei isso para vocês lá no bloco inicial dessa aula, né? O sistema trigêmino vascular, ele está implicado nessa forma de cefaleia primária porque é um sistema em que o paciente, que são transmitidos estímulos nociceptivos, mas sem que haja uma lesão tecidual, né? O nervo trigêmeo, que é o quinto par craniano, ele é um nervo de sensibilidade da face e de estruturas do crânio que tem terminações nervosas ligadas a vasos, né? E esse sistema, ao se tornar espontaneamente hiperativado, né, você acaba percebendo o batimento vascular, quer dizer, a distensão, a pulsação do vaso. Por isso que a dor geralmente é pulsátil, né? O paciente acha que a veia ou a artéria está estourando na cabeça dele. Porque, na verdade, não é que tem uma vasodilatação cerebral. Em alguns doentes até tem essa vasodilatação, tá? Mas estudos modernos de imagem mostraram que muitos pacientes com enxaqueca, cuja dor tinha característica de ser pulsátil, não apresentavam uma dilatação vascular comparado a pacientes sem dor, né?
assim como alguns pacientes com dilatação vascular não tinham dor. Então não é um problema vascular, não é um problema de controle do tônus vascular, em que o vaso dilata e isso causa dor no paciente. Não é isso que acontece, tá? O doente até pode ter vasodilatação arterial, dos vasos meníngeos, dos vasos durais, mas isso não é relevante para o quadro da crise de enxaqueca, ok? Isso pode estar presente, mas não é isso que está causando a dor no doente. O que está causando a dor no doente é um mau funcionamento nos circuitos que compõem o chamado sistema trigêmino vascular, né? Que inclui as terminações nervosas ligadas aos vasos cranianos do nervo trigêmeo, incluem o gânglio trigeminal, que é o bulbo de Gasser, né? Incluem os núcleos trigeminais no tronco cerebral, que contém os neurônios de primeira ordem, né? E inclui também vias núcleo-talâmicas desse sistema, que tem os neurônios de segunda e de terceira ordem, né? A partir dos quais são emitidos axônios, vias aferentes para o córtex somatosensorial, né? E isso aí é que causa a dor do paciente, quer dizer, é uma dor nociceptiva, ok? O que caracteriza a enxaqueca é uma hipersensibilidade do paciente a diversos tipos de estímulo. Não é à toa que tem vários triggers que podem desencadear a enxaqueca, né? E não é à toa que faz parte do quadro, caracteristicamente, o paciente tem uma hipersensibilidade à luz, uma hipersensibilidade ao som, estímulos ambientais de um modo geral. O paciente pode ter alodinia até física, né? Durante a crise de enxaqueca, estímulos ambientais de um modo geral podem desencadear o quadro e essa hipersensibilidade fica acentuada durante a crise, porque é um problema de processamento dessas aferências sensitivas gerais no circuito trigêmino vascular do paciente. Como esse problema está no circuito trigêmino vascular, né, ele acaba fazendo uma hipersensibilidade dos vasos, dos próprios vasos que estão pulsando na cabeça dele. E por isso a dor tem a característica de ser pulsátil na imensa maioria dos pacientes, ok? Então, sem entrar em maiores detalhes, né, microanatômicos dessas vias do sistema trigêmino vascular, basta você guardar que existe um sistema trigêmino vascular que, quando está disfuncionante, gera enxaqueca. Agora, quais são os exatos mecanismos que levam a isso, ainda não é completamente conhecido, né? Tem predisposição genética, com certeza, né? Possivelmente canais de membrana nos neurônios podem ter mutações que tornam a membrana de alguns circuitos neuronais mais instável, mais excitável. Quer dizer, tem uma série de mecanismos possíveis, provavelmente a etiopatogênese é multifatorial, né? É heterogênea entre os pacientes, mas todos eles têm como característica fisiopatológica, e exames de imagem funcional mostram isso, uma disfunção dos circuitos do sistema trigêmino vascular, ok? E em termos farmacológicos, tem 3 mediadores importantes aqui, né, no funcionamento desse sistema trigêmino vascular. A gente tem o CGRP, que é o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, a gente tem a dopamina e a gente tem a 5-hidroxitriptamina, que é também chamada de serotonina, ok? Lá nas múltiplas vias, nas intricadas vias do sistema trigêmino vascular, o que acontece ao fim e ao cabo com esses mediadores aqui, que são neurotransmissores? Você tem aumento, né, hiperexpressão do CGRP e da dopamina, e você tem diminuição da serotonina, ok? Trocando em miúdos, é isso que acontece no sistema trigêmino vascular, tá? Então, os alvos do tratamento farmacológico vão estar relacionados com isso aqui, né? Bloqueio de dopamina e bloqueio do CGRP ou estimulação serotoninérgica, ok? Então, é isso que você tem que guardar de fisiopatologia, tá? Tratamento, então, da enxaqueca ou migrânia vai ser constituído de 2 grandes vertentes, o tratamento não farmacológico e o farmacológico. O não farmacológico, a gente já falou, né? É evitar os triggers sempre que possível, né? E o tratamento farmacológico, a gente já falou também, né? Vai estar relacionado com a modulação daqueles sistemas de neurotransmissores que eu citei para vocês, bloqueio de CGRP ou dopamina ou estimulação serotoninérgica. Esse tratamento é dividido em 2 vertentes também. O tratamento abortivo, que você vai fazer na crise de enxaqueca para interromper o quadro e resolver o problema do paciente,
E o tratamento preventivo, que a gente vai ver, tem critérios para fazer quando o cara tem crises muito frequentes, para diminuir ou evitar, diminuir a frequência de crises ou mesmo evitar que o paciente tenha crises, beleza? Então, tratamento farmacológico pode ser abortivo ou preventivo, né? Com relação ao tratamento abortivo, nós temos 3 classes principais de medicamentos, tá? Que estão validadas já na literatura para uso. Nós temos os anti-inflamatórios, tá? Com preferência pelos anti-inflamatórios não esteroidais, todos eles podem ser utilizados para tratar a enxaqueca. Muitos pacientes com enxaqueca leve respondem somente ao anti-inflamatório não esteroidal, ok? Até mesmo o anti-inflamatório esteroidal, o glicocorticoide, tem efeito benéfico, né? Você pode fazer dexametasona para melhorar uma enxaqueca, tem doente que responde, né? Apesar de não ser muito frequente você fazer isso na prática. O AINE isolado vai ser reservado para enxaqueca leve, a gente vai falar sobre isso adiante. A gente tem os triptanos, né, a classe dos triptanos, que são agonistas de subtipos específicos do receptor serotoninérgico, no caso, o subtipo 1B os subtipos 1B e 1D, né, são os triptanos, são drogas que estimulam os receptores de serotonina 1B e 1D, então isso lá no sistema trigêmeo vascular faz aumentar a estimulação serotoninérgica, o que interrompe a geração do estímulo nociceptivo central. Então, os triptanos são medicamentos abortivos eficazes para a enxaqueca, né? A enxaqueca ela tem uma periodicidade, né? Quando ela tem uma sequência de eventos fisiopatogênicos que é estereotipada. Então, você consegue bloquear a evolução desse processo com o triptano. É como se você cortasse aquelas vias, né? E interrompesse, abortasse a crise álgica da enxaqueca. Ok? Os triptanos fazem isso. E você tem os antidopaminérgicos, né, que podem isoladamente melhorar uma crise de enxaqueca, antidopaminérgicos como, por exemplo, a metoclopramida, que é o Plasil, né, ou a bromoprida, que é o Digesan, são drogas excelentes para você usar na enxaqueca, né, principalmente quando o doente tem náuseas e vômitos, é claro, porque, além de tudo, são drogas antieméticas e antinauseantes, né, e você pode associar com triptano, pode associar com anti-inflamatório não esteroidal. Aliás, muitos medicamentos comercialmente disponíveis associam essas medicações, né? Isso tem efeito sinergístico no tratamento abortivo da crise de enxaqueca. E, atualmente, existem 2 classes que estão em desenvolvimento clínico, mas ainda não se encontram disponíveis, pelo menos até o momento em que eu estou gravando essa aula, você ainda não compra isso na farmácia, né? Que são os ditanos, são drogas orais também, que estimulam especificamente um único subtipo do receptor de serotonina, que é o 5-HT1F, tá? Eles diferem dos triptanos por terem muito mais seletividade naquele circuito lá interno do sistema trigêmeo vascular que está com deficiência de serotonina, né? O que quer dizer que eles têm uma boa eficácia em abortar a crise com menos efeitos colaterais, tá? Os triptanos têm vários efeitos colaterais, eu vou falar sobre isso adiante. E você tem os antagonistas do CGRP, que são os gepantes, né? São drogas cuja terminação do nome vem gepan. O não sei o que gepan, também mostraram em estudos preliminares uma boa eficácia no tratamento abortivo da crise de enxaqueca, tá certo? Então, há alguns comentários sobre as 3 principais classes disponíveis, né? Como eu já falei para vocês, os anti-inflamatórios não esteroidais são as drogas menos eficazes, então a gente reserva para as crises leves, na crise grave você não vai fazer, se fizer vai ser como adjuvante dos outros tratamentos. Os triptanos são as drogas mais utilizadas, tá? E é interessante ressaltar que a eficácia se relaciona com esse parâmetro aqui, o T máximo, né? Que na verdade é o tempo que leva para atingir a concentração sérica máxima. Não tem a ver com a meia-vida da droga, nem com a potência da droga, tá? Parece que o parâmetro farmacológico mais importante para um triptano ser eficaz em abortar a crise de enxaqueca é a velocidade com que ele atinge o nível sérico máximo, um parâmetro chamado T máximo, tá? Por isso que os triptanos parenterais, como por exemplo o triptano intranasal, né? O sumatriptano, o zomitriptano, tem formulações intranasais, ou subcutâneo, ou intravenosa,
é mais eficaz do que pela via oral nas crises mais graves, né? Porque você atinge de forma mais rápida a concentração sérica máxima. Então, isso aí tem um efeito abortivo mais eficiente, né? E como eu disse para vocês, né, ia comentar sobre os problemas dos triptanos, como eles não são exatamente, eles são bastante específicos, né? Já foram tipados 16 subtipos de receptor 5-HT, né? Os triptanos são específicos para o 5-HT1B e 5-HT1D, mas a gente viu que o 5-HT1F parece ser um receptor mais importante, né? O fato é que os triptanos funcionam para abortar a crise de enxaqueca, mas eles têm efeitos colaterais relacionados à estimulação desses receptores serotoninérgicos em outros sistemas, como, por exemplo, o sistema cardiovascular. Eles podem causar, por exemplo, vasoconstricção. Então, você não vai fazer triptano no cara que é um hipertenso, principalmente se ele estiver com a pressão aumentada, porque ao causar vasoconstricção periférica, isso pode levar a uma crise hipertensiva. No paciente com doença cerebrovascular, pode causar algum grau de vasoconstricção cerebral. Se ele tiver lá uma estenose importante, né, que estava até então assintomática, ao causar vasoconstricção cerebral após a estenose, isso pode desencadear um sintoma isquêmico cerebral. Então, doença cerebrovascular, hipertensão arterial, doença cardiovascular grave de um modo geral, você não vai fazer triptano, é contraindicado, ok? E um outro detalhe, né, muita gente tem o conceito errado de que o triptano não funciona, não deve ser usado se o paciente tiver aura. Não é exatamente isso, gente. O que acontece é que o triptano não interrompe a aura, ok? A gente viu que quando o cara tem aura e reconhece isso, ele pode tomar logo a medicação abortiva. Mas a gente manda ele tomar o triptano só quando a aura acabar, tá? Por quê? Porque não tem nenhuma influência sobre a aura o uso do triptano, tá? Então, você só vai conseguir ter uma eficácia da medicação quando a aura acabar. Então, não é que é contraindicado fazer triptano na enxaqueca com aura. O que acontece é que, enquanto estiver rolando a aura, você vai esperar, não vai fazer o triptano. Só vai fazer o triptano assim que a aura terminar, porque senão o triptano não vai ser eficaz para interromper a aura e interromper a evolução da crise de enxaqueca. Tá? Mas não há uma contraindicação absoluta, é isso que eu quero dizer, para o uso de triptanos em enxaqueca com aura. Muita gente tem esse conceito errado, ok? E os antidopaminérgicos, a gente viu, né, são bons quando o paciente está com náuseas e vômitos, né? Eles são procinéticos, tanto os de ação central como a metoclopramida do Plasil, quanto a domperidona, né, que é a bromoprida, né, e a domperidona é o motílio, na verdade, a bromoprida, que é o digiazam, eu acho que eu falei errado lá no início, né, mas todos eles podem ser usados, são drogas antidopaminérgicas, né. Na enxaqueca você tem uma lentificação do trânsito gastrointestinal, isso pode comprometer a absorção intestinal do triptano que você dá pela via oral, então por isso que é legal você associar um antidopaminérgico junto com um triptano, né, principalmente quando a crise é mais grave, principalmente quando tem náuseas e vômitos, porque se o triptano for dado pela via oral, isso potencializa a absorção. A gente viu que a eficácia se relaciona com a T máxima, né? Então, quanto mais rápida a absorção, mais cedo ele chega na T máxima, então é melhor para o doente. E pode fazer pela via parenteral. Aliás, o ideal é que faça o antidopaminérgico pela via parenteral, porque existe lá nos circuitos trigêmino-vasculares um excesso de dopamina. Isso está relacionado com a própria fisiopatogênese dessa dor neurogênica, né? Então, bloquear a dopamina também vai atuar lá no cérebro do paciente, lá no circuito trigêmino vascular, reduzindo a estimulação álgica, tá? Então, além de tudo, além de melhorar a náusea, melhorar a absorção intestinal dos outros remédios, também tem um efeito analgésico direto, no caso da enxaqueca, tá? E é muito bom quando você associa com outras medicações, ok? Além de poder melhorar náuseas e vômitos no doente. E os opioides, né? Aí muita gente pergunta, poxa, quer dizer então que o opioide não faço na enxaqueca? O cara está com uma dor absurda, é a forma de cefaleia mais incapacitante, né, primária, não tem lugar para o opioide? Mais ou menos, né? Os opioides não atuam no mecanismo central da enxaqueca, ok? Os opioides bloqueiam receptores opioides, que são receptores envolvidos com dor.
mas eles não são muito bons para uma dor de caráter neuropático, como é a enxaqueca, né? Uma dor central. O opioide não é bom para nenhum tipo de dor central, tá? Então não atua no mecanismo gerador da crise de enxaqueca. Alguns estudos mostraram que a eficácia analgésica, na melhor das hipóteses, é comparável à do antidopaminérgico. Caramba, quer dizer então que dar morfina e dar Plasil para o doente com enxaqueca é quase que a mesma coisa? É quase que a mesma coisa, tá? Em termos de resolver a crise de enxaqueca, é quase que a mesma coisa. E ainda tem aquele outro problema, né? Que quando o paciente tem cefaleia crônica diária, ele pode ficar viciado no opioide oral, né? Gerando aí, contribuindo para gerar um quadro de cefaleia por abuso de analgésico, né? Aquele componente da dependência, né? A medicação pode contribuir para um quadro de cefaleia por abuso de analgésico, ok? Então, além do que, né, no paciente geneticamente predisposto, o uso recorrente de opioide pode diminuir receptores serotoninérgicos no sistema trigêmeo vascular. Isso faz com que a dor do paciente piore e seja mais frequente. Então, os opioides não são medicações legais para você usar em enxaqueca, mesmo que o paciente venha com uma dor absurda, né? Caramba, o cara vem lá morrendo de dor, você sabe que é uma enxaqueca, você sabe que o doente não vai morrer daquilo, né? Então, você privilegia, num primeiro momento, as medicações de primeira linha para tratamento abortivo, né? Principalmente os antidopaminérgicos junto com o triptano, né? E talvez no futuro os antagonistas de CGRP e os ditans, né, que ainda não entraram no mercado. Mas o opioide não é primeira linha, mesmo que o doente esteja, né, com muita dor de cabeça, tá? Isso quer dizer que a gente não faz opioide nunca? Claro que não, você pode fazer, né? Só que você vai reservar o opioide de uma forma muito selecionada, né? Para uma crise muito grave, que seja infrequente, para que você não use com recorrência o opioide e não corra no risco de gerar uma cefaleia por abuso de analgésico, né? E uma crise que tenha se mostrado refratária aos demais fármacos ou em que o paciente não pode usar os demais fármacos. O paciente faz acatisia quando toma Plasil na veia e tem doença cerebrovascular, não pode fazer triptano. Aí ferrou, né? Aí você vai ter que fazer um opioide, não tem outra escolha. É o único analgésico que sobra para você fazer nessa situação. O FDA aprovou alguns devices para tratamento abortivo de enxaqueca, como a estimulação de nervo vago não invasiva, né? Como a estimulação transcraniana magnética, mas nada disso tem no Brasil, por isso que eu nem botei na aula, né? E a eficácia não é muito clara, né? Apesar de ter sido aprovado pelo FDA para tratamento abortivo de enxaqueca, ok? Nessa situação aqui no Brasil, a gente costuma é a situação que você costuma fazer opioide para tratar uma enxaqueca, tá? Então a gente já viu o tratamento abortivo, né? Vamos falar do preventivo. Qual é a grande indicação de fazer tratamento preventivo da enxaqueca, né? Formalmente é quando o paciente tem 4 ou mais ataques por mês, né? Você também pode fazer no paciente que não preenche esse requisito diagnóstico, se ele tiver crises, mesmo sendo infrequentes, mas que sejam graves e refratárias ao tratamento abortivo, tá? Ou que ele tenha problemas em utilizar as drogas do tratamento abortivo. Isso também é uma indicação de fazer tratamento preventivo da enxaqueca, tá? Eu não coloquei aqui no slide, mas estou falando para vocês. Eu coloquei o que é clássico de prova, 4 ou mais ataques, né? Ou como alguns preferem, mais de 3, né? Se você parar para pensar, mais de 3 é a mesma coisa que 4 ou mais, tá? Então, eu botei aqui 4 ou mais para você guardar assim. Mas tem gente que gosta de falar mais de 3, tá? Então, essa é a grande indicação de fazer tratamento preventivo, para o qual, como eu havia dito, existem várias possibilidades, né? Tem várias classes farmacológicas que mostraram benefício no tratamento preventivo da enxaqueca. É interessante que todas essas drogas aqui, ou pelo menos a maioria delas, né, foi descoberta como uma medicação preventiva útil no estudo de outra doença. Quer dizer, o cara estava estudando a droga para tratar uma outra doença, aí o paciente tinha enxaqueca, né? Aí fizeram lá grandes estudos com um grande número de pessoas e viram que quando a pessoa estava usando a droga para tratar uma outra doença que também tinha enxaqueca, a enxaqueca diminuía naqueles doentes. Então, para a maioria dessas drogas, a base de evidências científicas deriva de uma maneira indireta. Quer dizer, percebeu-se que a droga tinha efeito preventivo da enxaqueca
quando a droga estava sendo estudada para tratar uma outra condição. Qual é a implicação prática aqui para a gente no tratamento de enxaqueca? Primeiro, né, você vai preferir alguma dessas drogas se o doente tiver uma outra doença para a qual uma dessas drogas seja útil, né? Então, por exemplo, um beta-bloqueador como o propranolol, se for um hipertenso coronariopata e tiver enxaqueca, sem dúvida é a droga de escolha. Ah, o cara tem enxaqueca e é epilético. Você vai usar valproato, topiramato. Tem enxaqueca e é deprimido, tricíclico. Tem enxaqueca e tontura, né? Flonarizina, que é um antivertiginoso, tá? Tem enxaqueca e está cheio de ruga na cara. Toxina botulínica na testa. Mostrou efeito preventivo de enxaqueca. Então, o tratamento preventivo, a escolha do fármaco é individualizada, tá? E o primeiro critério que você usa é o critério de utilidade do medicamento para tratar também uma outra doença que o doente eventualmente tem. Quer dizer, se for possível, você mata 2 coelhos com uma cajadada só, né? Então, a outra implicação do fato deles terem descoberto esses medicamentos aqui, o efeito preventivo de enxaqueca desses medicamentos e de outras doenças, é que a faixa posológica não é muito bem estudada, né? Para todas essas drogas aqui, a faixa posológica que pode ser útil no tratamento de enxaqueca é ampla, o que significa que você vai ter que descobrir qual é a dose ideal para o seu doente. Então, o que se recomenda é, quando você identificar uma situação em que está indicado o tratamento preventivo da enxaqueca e você, por qualquer motivo que seja, selecionar uma medicação específica dentro dessa lista aqui, você vai começar com uma dose baixa e vai titulando a dose até chegar numa dose razoável em que o doente fique livre das crises ou diminua de forma significativa as crises, ok? O ideal é que ele fique livre, tá? E um dado interessante é o seguinte, você pode programar ao longo do tempo desmamar a medicação. De um modo geral, o tratamento preventivo bem sucedido, após 6 meses a 1 ano, você pode desmamar. Não se sabe muito bem como isso acontece, mas foi demonstrado na literatura. Quando o tratamento preventivo é eficaz, parece haver uma modificação, né? Uma plasticidade lá do sistema trigêmeo vascular, em que diminui a hipersensibilidade geral do paciente aos estímulos, né? Então você consegue desmamar o remédio, porque o doente se livra, né? Pelo menos diminui a frequência de crise de enxaqueca. Tá? Então isso é muito interessante. Se você fizer tratamento preventivo e for bem sucedido, você pode, após 6 meses a 1 ano, tentar desmamar o medicamento na expectativa de amenizar ou até mesmo deixar o doente livre da doença. De um modo geral, você não cura o doente, né? Pode passar anos e ele volta a ter enxaqueca em algum momento. Mas você ajudou o doente a se livrar, né, de um problema que estava, né, pelo critério aqui, acontecendo com bastante frequência, ok? Tem também uma nova classe ainda em estudo, né, que está sendo usada aí, uma medicação de meia-vida longa, que atua também no sistema do CGRP, do peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. São anticorpos monoclonais contra o receptor de CGRP. É diferente do Gepan. O Gepan é um antagonista do CGRP, né? Ele bloqueia o receptor competindo com o CGRP endógeno. O anticorpo monoclonal se liga no receptor, faz down regulation desse receptor, ok? Então tem uma meia-vida mais longa, uma ação residual mais prolongada. Isso também está sendo estudado ainda como medida preventiva farmacológica, ok? Outra coisa que você tem que saber é quais são as drogas que não funcionam no tratamento preventivo da enxaqueca. Verapamil, nimodipina, clonidina e fluoxetina, tá? A gente falou de amitriptilina, o pessoal usa muito tricíclico, né? Principalmente a amitriptilina, que é o mais estudado, mas a nortriptilina também, né? Agora, isso não se estende a todos os antidepressivos. Por exemplo, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, como a fluoxetina, não tem nenhuma eficácia preventiva na enxaqueca, tá certo? Então isso é importante ter em mente. Não é todo antidepressivo que funciona. E por que eu botei verapamil em primeiro lugar? Porque vocês vão ver que nas cefaleias trigeminais autonômicas, como a cefaleia em salvas, o verapamil é a droga de escolha, tá? Mas não funciona para enxaqueca, beleza? E essas outras aqui, às vezes, já foram questionadas, também não funcionam.